Tudo começou com uma carta. Um envelope rígido, sem graça, colocado cuidadosamente na minha caixa de correio, estampado com o brasão da Associação de Moradores. À primeira vista, parecia apenas uma notificação de rotina. Mas, por dentro, carregava o peso arrogante de uma organização acostumada a controlar, intimidar e impor sua vontade sobre quem ousasse questionar sua autoridade. O documento afirmava que eu estava em violação de várias regras da comunidade. Segundo eles, meu gramado não estava em conformidade com os padrões do bairro. A minha garagem, diziam, apresentava manchas de óleo que desvalorizavam os imóveis da região. Até a minha caixa de correio foi considerada não compatível, embora estivesse naquele mesmo formato muito antes de eu comprar a casa. O texto terminava com uma ameaça. Eu teria 14 dias para corrigir todos os problemas, ou sofreria multas crescentes. No começo, eu ri. Parecia um absurdo. Meu gramado era cortado toda semana. A garagem estava limpa, exceto por marcas antigas, quase invisíveis, de um carro que já nem possuía mais. E a caixa de correio, embora não fosse nova, cumpria perfeitamente sua função. Coloquei a carta em uma gaveta e segui com minha vida, acreditando que aquilo se resolveria sozinho. Mas a associação não tinha terminado. Uma semana depois, outra carta chegou. Desta vez, o tom era ainda mais agressivo. Agora havia números: R$ 500 pela grama, 300 pela garagem, 200 pela caixa de correio. No total, R$ 1.000 em multas inventadas, surgidas do nada, como se alguém tivesse jogado dados e decidido que aquela seria a quantia ideal para me pressionar. Meu estômago se revirou. Já não era mais engraçado. A cada palavra fria impressa naquele papel, eu percebia que a associação não estava apenas me notificando, estavam me caçando. Era o começo de um jogo de poder, e eles acreditavam que eu iria ceder facilmente. Nos dias seguintes, percebi algo estranho. Um carro escuro estacionava perto da minha casa por longos períodos, com alguém lá dentro aparentemente tirando notas ou fotos. Era claro, estavam tentando documentar qualquer detalhe para me acusar de mais violações. Passei a reparar melhor ao meu redor e notei que alguns vizinhos evitavam contato, desviando o olhar quando eu passava. O rumor das minhas supostas infrações já circulava. O que mais me incomodava não eram as multas em si, mas a sensação de ser alvo de um esquema. Havia algo organizado e deliberado por trás daquilo. Eu comecei a guardar cada carta, cada detalhe, criando uma pasta com todas as provas do que a associação estava me fazendo. Quando a terceira notificação chegou, com um novo acréscimo de multas e a ameaça de ação judicial caso eu não pagasse imediatamente, entendi que a situação tinha escalado para outro nível. Não era mais uma questão de injustiça, era uma tentativa clara de intimidação, quase uma extorsão oficializada. Sentei-me naquela noite, olhei para a pilha de papéis acumulados e percebi que tinha duas escolhas: ceder ao medo, pagar o que pediam e viver em silêncio. Ou resistir. Eu sabia que escolher a segunda opção significaria guerra. E a guerra com a Associação de Moradores não era simples. Eles tinham advogados, regras dúbias e o costume de vencer porque ninguém ousava enfrentá-los. Mas eu não era como os outros. Havia em mim uma convicção de que a verdade estava do meu lado. E, mais do que isso, eu tinha paciência, disciplina e uma habilidade natural para analisar cada detalhe até encontrar a falha. O que eles não sabiam era que, enquanto me pressionavam, eu já começava a planejar minha contraofensiva. Naquela mesma semana, iniciei uma rotina que mudaria tudo. Fotografei cada canto da minha casa, registrei datas, organizei recibos de manutenção do jardim, notas de limpeza da garagem e até uma foto antiga mostrando a caixa de correio no mesmo lugar, intacta, desde anos atrás. Aos poucos, a minha pasta de provas crescia. E quanto mais eu reunia informações, mais entendia o padrão. Não era apenas comigo. Em conversas discretas, percebi que outros vizinhos também estavam sendo perseguidos com multas absurdas. Alguns já tinham pago, outros estavam vendendo suas casas para fugir da pressão. A associação funcionava como um predador silencioso, alimentando-se do medo e da submissão de todos. Mas, comigo, seria diferente. Naquele momento, eu ainda não sabia exatamente como, mas uma certeza queimava dentro de mim. Eu não só iria resistir, como faria a associação pagar caro por ter me escolhido como alvo. E assim, com a pasta de documentos crescendo e a tensão aumentando, eu me preparava para a verdadeira batalha que estava por vir.
Porque se eles acreditavam que tinham poder absoluto, logo descobririam o contrário. E a primeira rachadura nesse império de intimidação estava prestes a aparecer. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio calculado e vigilância constante. A cada manhã, eu caminhava pela frente da casa como se fosse apenas mais uma rotina comum, mas, por dentro, eu estava atento, registrando tudo. Era impossível ignorar a sensação de estar sendo observado. O mesmo carro escuro aparecia em horários diferentes, estacionado a uma distância estratégica. Não era paranoia. Eles estavam coletando material, esperando a mínima falha para transformar em acusação. A quarta carta chegou em uma sexta-feira chuvosa. Dessa vez, a linguagem era quase triunfante. Diziam que eu acumulava multas de mais de R$ 5.000 e que, caso não quitasse imediatamente, o próximo passo seria uma ação judicial. O envelope trazia o carimbo frio de última notificação, como se fosse a sentença final de um tribunal particular. Ao ler aquelas palavras, senti a pressão aumentar. Mas, junto com ela, veio uma clareza inesperada. Eu já tinha material suficiente para enxergar o padrão de abuso. Cada acusação era construída em cima de detalhes subjetivos, sem qualquer base real. Não havia medições, laudos ou provas, apenas opiniões travestidas de regras. Foi nesse momento que decidi que não esperaria mais. Se a associação queria me levar à justiça, eu os levaria antes. Comecei a mergulhar nos estatutos da comunidade, um calhamaço entediante de páginas com regras ambíguas. Mas quanto mais eu lia, mais evidente ficava que a própria associação violava várias de suas próprias normas. Os membros do conselho tinham cercas irregulares, jardins abandonados e até reformas feitas sem aprovação prévia. Eles aplicavam a lei com mãos pesadas apenas contra quem não se submetia. Minha pasta de provas crescia todos os dias. Fotos, recibos, documentos, registros de vizinhos que confirmavam perseguições semelhantes. Aos poucos, não era mais apenas a defesa da minha casa que eu construía, mas um dossiê contra todo o sistema. Enquanto isso, o clima no bairro se tornava pesado. Alguns vizinhos me olhavam com pena, outros com medo, como se minha resistência fosse uma afronta que inevitavelmente acabaria em derrota. Era assim que a associação mantinha o poder, pela reputação de sempre vencer. Mas havia também olhares diferentes, discretos, quase cúmplices. Pessoas que não tinham coragem de enfrentar o conselho, mas que torciam em silêncio para que eu conseguisse. Na semana seguinte, recebi a notificação oficial do advogado da associação. Um documento timbrado, frio e direto. Caso eu não pagasse as multas em até 10 dias, eles entrariam com um processo de execução. Era o que eles queriam desde o início. Transformar um morador em exemplo público para intimidar todos os outros. O que eles não sabiam era que eu já estava pronto. Nessa mesma semana, consultei um advogado especializado em direito imobiliário. Levei minha pasta abarrotada de provas, expliquei cada detalhe, mostrei as contradições e abusos. O advogado, experiente em lidar com associações predatórias, sorriu ao ver o material. Ele sabia que tínhamos um caso forte, talvez mais forte do que qualquer coisa que a associação já tivesse enfrentado. Nos dias seguintes, iniciamos um contra-ataque silencioso. Primeiro, protocolamos uma contestação formal, exigindo que todas as multas fossem suspensas até que pudessem apresentar provas reais das acusações. Depois, entramos com um pedido judicial de investigação sobre a conduta da diretoria, anexando todas as fotos, recibos e testemunhos de vizinhos que aceitaram falar, mesmo que de forma anônima. Foi nesse ponto que a maré começou a virar. A associação, acostumada a ver moradores cederem rapidamente, parecia pega de surpresa. Em vez de um alvo fácil, tinham agora alguém disposto a expor cada falha, cada abuso, diante de um juiz. Os carros que antes paravam em frente à minha casa desapareceram, como se de repente percebessem que estavam sendo observados também. Mas a guerra estava longe do fim. A diretoria convocou uma reunião extraordinária, espalhando panfletos pelo bairro com acusações contra mim. Diziam que eu era um morador problemático, que ameaçava a harmonia da comunidade e que, por minha causa, as taxas de manutenção poderiam aumentar. Era uma tentativa desesperada de virar os vizinhos contra mim. E, por um breve momento, funcionou. Alguns moradores me evitaram completamente, outros murmuravam ao passar, e até recebi bilhetes anônimos na porta me pedindo para parar de causar problemas. A associação sabia jogar com o medo coletivo. Mas eu já estava preparado.
Para cada acusação, eu tinha um documento. Para cada ameaça, eu tinha uma resposta registrada. A diferença era que, enquanto eles agiam na sombra da intimidação, eu agora me movia com a luz da verdade. As primeiras audiências foram marcadas. O simples fato de o caso ter chegado à justiça já era uma derrota simbólica para a associação. Pela primeira vez em anos, alguém havia se recusado a ceder. E eu sabia que com cada passo estava mais próximo não apenas de me livrar das falsas multas, mas de expor o verdadeiro rosto daquele conselho. O cerco que eles tentaram montar contra mim começava a se fechar, mas não ao meu redor. Era contra eles mesmos que a armadilha se voltava. E o que viria na próxima etapa seria a primeira grande rachadura na máscara de poder da associação. O dia da primeira audiência chegou carregado de tensão. A sala era pequena, iluminada por lâmpadas frias, e o silêncio só era quebrado pelo som dos papéis sendo folheados. Para a associação, aquele deveria ser mais um processo de rotina, mais um morador intimidado que, envergonhado ou com medo, acabaria pagando o que pediam. Mas o que eles encontraram foi diferente. Uma pilha de provas organizadas, um advogado preparado e um morador disposto a resistir até o fim. A diretoria havia enviado sua equipe jurídica, confiantes de que a reputação de autoridade seria suficiente para esmagar qualquer defesa. Mas, logo nos primeiros minutos ficou claro que o cenário seria outro. Meu advogado apresentou recibos de manutenção, fotos com datas registradas e até testemunhos por escrito de vizinhos confirmando que meu gramado era cuidado, minha garagem estava limpa e a caixa de correio permanecia no mesmo estado há anos. O juiz, impassível, observava cada documento entregue. A associação, por sua vez, não conseguiu apresentar nenhuma prova concreta, apenas relatórios vagos de observações visuais feitas por membros do conselho. Não havia medições, fotos com datas, nada que sustentasse os números inflados das multas. A primeira rachadura apareceu ali, no olhar desconfortável dos representantes da associação. Estavam acostumados a atacar, mas não a se defender. Acostumados a impor, mas não a justificar. O processo que eles imaginaram ser uma vitória rápida se transformava em uma exposição pública de suas falhas. Do lado de fora, a repercussão já começava a se espalhar. Alguns vizinhos, que até então tinham medo de se aproximar, me procuraram discretamente para contar suas próprias histórias de perseguição. Multas arbitrárias, ameaças veladas, reuniões fechadas sem votação transparente. Cada relato confirmava o que eu já suspeitava. Não era apenas um caso isolado contra mim. Era um padrão de abuso que se repetia há anos. Com cada nova informação, meu dossiê se tornava mais sólido. Já não era apenas uma defesa pessoal, mas um arsenal capaz de derrubar toda a credibilidade da associação. Enquanto isso, a diretoria intensificava suas tentativas de me isolar. Espalhavam boatos de que eu estava gastando recursos da comunidade em processos desnecessários. Diziam que se eu vencesse, todos os moradores seriam prejudicados financeiramente. Tentavam transformar minha luta contra eles em uma ameaça coletiva. Mas havia algo que eles não esperavam: o efeito oposto. Ao perceber que alguém finalmente enfrentava a associação de frente, muitos moradores começaram a despertar. A indignação, antes sufocada pelo medo, começou a se transformar em curiosidade. Alguns até me procuraram oferecendo cópias de cartas antigas, notificações e documentos que guardavam há anos, como cicatrizes silenciosas de abusos passados. Cada papel entregue por um vizinho era mais uma peça no quebra-cabeça que eu estava montando. E quanto mais peças se encaixavam, mais clara ficava essa imagem. A associação não era um guardião da comunidade, mas uma máquina de intimidação, sustentada por regras manipuladas e pela passividade de quem não ousava reagir. A diretoria, percebendo a mudança de clima, tentou contra-atacar de forma mais agressiva. Enviaram fiscais improvisados para rondar minha casa, anotando detalhes insignificantes como uma folha caída no jardim ou uma pequena rachadura na calçada. Tudo era transformado em evidência de que eu continuava em violação. Mas agora, cada tentativa deles era registrada e adicionada ao meu processo. As mesmas câmeras que usavam para vigiar, eu usava para expor. Cada visita suspeita, cada documento sem fundamento, tudo era arquivado com datas e testemunhos. Aos poucos, percebi que não era mais eu quem estava na defensiva. A associação, que havia iniciado a guerra acreditando ter todas as armas, começava a recuar. O medo já não estava mais em mim, mas neles. E então, algo inesperado aconteceu.
Um dos membros do conselho, em uma reunião interna, deixou escapar comentários sobre irregularidades financeiras. Nada oficial, apenas um murmúrio captado por um vizinho que assistia escondido do lado de fora. Mas foi suficiente para levantar uma nova suspeita. Talvez não se tratasse apenas de abusos de poder, mas também de desvio de dinheiro das taxas da comunidade. Essa revelação mudou tudo. Se fosse verdade, a luta deixava de ser apenas sobre multas falsas e passava a tocar no coração da associação, o controle financeiro. Decidi investigar. Usei contatos, pedi acesso a relatórios públicos e, pouco a pouco, percebi que os números não batiam. Taxas cobradas para manutenção de áreas comuns não correspondiam aos serviços realmente prestados. Reformas anunciadas nunca tinham sido concluídas. E contratos com empresas terceirizadas estavam cercados de valores inflados. O que começou como uma batalha pessoal, agora se transformava em algo muito maior. Não era apenas minha reputação que estava em jogo, mas o futuro de toda a comunidade. E eu sabia que, se seguisse adiante, não haveria mais volta. A partir daquele momento, não seria apenas um morador contra o conselho. Seria eu contra todo o sistema corrupto que sustentava a associação. A primeira rachadura já estava feita. E, como acontece com qualquer estrutura construída sobre mentiras, não demoraria muito para que as fissuras se transformassem em uma queda inevitável. As suspeitas de irregularidades financeiras não saíam da minha mente. O simples boato já havia acendido um alerta, mas eu precisava de algo concreto, algo que não pudesse ser negado ou escondido pela associação. O próximo passo seria delicado, porque agora eu não investigava apenas regras quebradas ou multas falsas, mas o coração da máquina, o dinheiro. Comecei a solicitar, de forma oficial, o acesso aos relatórios financeiros da associação. Como morador, eu tinha direito legal de ver para onde iam as taxas mensais que todos pagávamos. A resposta deles foi lenta e evasiva. Primeiro alegaram que os documentos estavam em revisão, depois disseram que havia atrasos na contabilidade. Tudo para ganhar tempo, tudo para evitar que os números viessem à tona. Mas cada atraso só reforçava minha suspeita. Se não havia nada a esconder, por que tanto medo em mostrar os relatórios? Enquanto isso, os vizinhos que antes se mantinham afastados começaram a se aproximar. Um deles me entregou cópias de boletos de taxas antigas, comparando valores de anos diferentes. Outro me mostrou fotos de áreas comuns em completo abandono, apesar de termos pago por manutenção premium. Cada detalhe apontava para a mesma direção. O dinheiro que deveria ser usado para cuidar do bairro estava sumindo pelo caminho. Meu advogado reforçou a estratégia. Entramos com um pedido judicial para que a associação fosse obrigada a apresentar os relatórios financeiros completos. Quando finalmente o juiz determinou que eles entregassem os documentos, eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Os papéis chegaram em uma caixa pesada, cheios de números, planilhas e recibos. No começo, parecia um emaranhado confuso, mas com paciência comecei a organizar tudo. Linha por linha, nota por nota, contrato por contrato. E logo, os padrões saltaram aos olhos. Havia pagamentos para empresas fantasmas, valores absurdos para serviços simples e até cheques emitidos diretamente em nome de membros da diretoria. A discrepância era tão gritante que não precisava ser especialista para perceber que havia fraude. A associação, que se vendia como guardiã da comunidade, na verdade estava drenando o dinheiro dos moradores para enriquecer seus próprios líderes. Com cada descoberta, minha indignação aumentava, mas, junto com ela, crescia também minha determinação. Agora não era mais apenas a minha luta. Era a luta de todos que haviam sido enganados, humilhados e explorados ao longo dos anos. Enquanto isso, a diretoria parecia sentir a pressão se intensificar. Alguns membros começaram a evitar aparecer em público, outros tentavam justificar discretamente as acusações, dizendo que erros administrativos eram normais. Mas era tarde demais. As provas estavam ali, documentadas e prontas para serem apresentadas. O clima no bairro mudou drasticamente. Aqueles que antes acreditavam nas versões oficiais agora se perguntavam para onde havia ido o dinheiro de suas taxas. Os cochichos nos corredores, antes contra mim, passaram a se voltar contra a associação. O poder que eles mantinham pelo medo começava a se desfazer diante da força da verdade. No entanto, quanto mais eu avançava, mais perigosa a situação se tornava. Comecei a notar movimentos estranhos.
correspondências minhas sendo abertas, visitas suspeitas durante a noite, carros diferentes circulando pela rua como se observassem minha rotina. Era claro que estavam desesperados. Eles sabiam que, se tudo viesse à tona, não apenas perderiam o processo, mas poderiam enfrentar consequências legais sérias. Foi nesse ponto que decidi reforçar ainda mais minhas defesas. Digitalizei todos os documentos, fiz cópias e entreguei para meu advogado e alguns vizinhos de confiança. Se algo acontecesse comigo, as provas não desapareceriam. A associação podia tentar me silenciar, mas não poderia enterrar a verdade. A cada reunião judicial, as contradições da diretoria ficavam mais evidentes. Eles tentavam justificar pagamentos com contratos falsos, alegavam despesas inexistentes, inventavam histórias para encobrir os rastros. Mas cada palavra dita por eles só aumentava a suspeita do juiz e fortalecia minha posição. A comunidade, antes refém do silêncio, começou a se erguer. Alguns vizinhos finalmente encontraram coragem para testemunhar, relatando como haviam sido intimidados, multados injustamente ou ignorados quando pediam transparência. Era como se uma represa tivesse se rompido. Anos de frustração e medo agora fluíam em forma de indignação coletiva. E então, o inevitável aconteceu. O juiz determinou uma auditoria independente nas contas da associação. A decisão caiu como uma bomba no conselho. Pela primeira vez, eles não controlariam a narrativa, não poderiam manipular os números nem esconder documentos. A investigação seria conduzida por profissionais e os resultados seriam oficiais. A diretoria tentou reagir, convocando uma assembleia emergencial, tentando se apresentar como vítimas de perseguição. Alegaram que tudo não passava de uma tentativa pessoal minha de desestabilizar a comunidade. Mas já não havia mais espaço para manipulação. O povo estava acordado e a confiança quebrada. Naquele momento, percebi que a vitória já não era apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade em construção. O que começou como uma perseguição contra um único morador, agora se transformava em um movimento de resistência contra anos de abusos. E, à medida que a auditoria avançava, eu sabia que o que estava prestes a ser revelado não apenas confirmaria minhas suspeitas, mas destruiria de vez a máscara da associação. O castelo de cartas que eles haviam construído durante anos estava prestes a ruir. E quando caísse, levaria com ele não apenas os responsáveis, mas toda a ilusão de poder que sustentava aquele sistema. A auditoria independente começou como um sussurro e terminou como um trovão. O simples anúncio já havia abalado a confiança que restava na diretoria da associação, mas, quando os auditores iniciaram os trabalhos, ficou claro que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Os peritos chegaram discretos, com pastas cheias de formulários, computadores portáteis e a frieza técnica de quem não tinha vínculos com nenhum dos lados. Percorreram a sede da associação, solicitaram documentos, revisaram contratos e pediram acesso a todas as contas bancárias ligadas ao conselho. Não havia mais espaço para desculpas ou atrasos. Ou entregavam os registros completos, ou enfrentariam sanções legais imediatas. No bairro, o clima era de expectativa. Moradores que antes preferiam se calar agora se reuniam em pequenos grupos para comentar o andamento da investigação. Cada visita dos auditores, cada caixa de papéis retirada da sede da associação, era um lembrete de que a verdade estava mais próxima. Enquanto isso, eu observava de perto, acompanhando cada movimento. Tinha a sensação de que a estrutura que havia me pressionado com tanta arrogância estava finalmente sendo virada de dentro para fora. Os mesmos que antes me enviavam cartas ameaçadoras agora tremiam diante de carimbos oficiais e relatórios imparciais. Quando o primeiro relatório preliminar foi divulgado, a máscara caiu de vez. As contas apresentavam inconsistências gritantes. Havia pagamentos duplicados, despesas fantasmas e valores astronômicos destinados a serviços que nunca foram realizados. Algumas transferências de dinheiro iam diretamente para contas pessoais de membros do conselho. A associação, que se apresentava como guardiã da comunidade, havia se transformado em uma máquina de desvio e enriquecimento ilícito. A reação foi imediata. Moradores indignados começaram a exigir assembleias abertas, pedindo explicações diretas aos responsáveis. Mas a diretoria já não tinha mais argumentos. Alguns membros renunciaram silenciosamente, tentando escapar da exposição pública. Outros tentaram se defender com desculpas frágeis, alegando erros administrativos ou falhas de comunicação.
mas nada podia encobrir o óbvio. Era corrupção pura e simples. A cada revelação, eu sentia uma mistura de alívio e indignação. Alívio porque finalmente a verdade aparecia. Indignação porque percebia que, por anos, aquela organização havia explorado famílias inteiras, cobrando taxas abusivas e aplicando multas falsas para sustentar seu esquema. A pressão aumentava a cada dia. Jornais locais começaram a cobrir o caso, transformando o que antes era apenas um conflito de vizinhança em um escândalo público. Repórteres circulavam pelas ruas, entrevistando moradores, fotografando a sede da associação e expondo a podridão que se escondia atrás da fachada de harmonia comunitária. Nesse momento, compreendi que minha luta pessoal havia se transformado em algo muito maior. Eu já não era apenas o morador que resistiu às multas falsas. Eu era agora o ponto de partida de uma queda histórica. O conselho, em desespero, tentou uma última cartada. Entraram com um pedido judicial para encerrar a auditoria, alegando perseguição e invasão de privacidade. Mas a Justiça rejeitou o pedido imediatamente, sustentando que, como entidade responsável pelo dinheiro dos moradores, a associação tinha a obrigação legal de prestar contas com total transparência. O golpe final veio com o relatório conclusivo da auditoria. O documento, com dezenas de páginas, listava fraudes em série, contratos superfaturados, obras nunca realizadas, manutenção inexistente, além de transferências diretas para contas de familiares de membros do conselho. O montante desviado chegava a centenas de milhares de reais. A notícia caiu como uma bomba. O que restava de confiança evaporou instantaneamente. Vizinhos que antes tinham medo agora se levantavam com indignação. Assembleias se transformaram em palcos de revolta e as vozes outrora tímidas ecoavam com exigências de punição e restituição. Para a diretoria, não havia mais saída. O processo judicial que haviam iniciado contra mim se voltou completamente contra eles. Meu advogado, com as provas em mãos, entrou com uma ação de responsabilidade civil e criminal contra todos os membros envolvidos. O que começou como uma cobrança de multas falsas agora se transformava em uma investigação policial completa. Alguns conselheiros tentaram desaparecer, vender suas casas e abandonar o bairro. Mas já era tarde demais. Seus nomes estavam em todos os relatórios, suas assinaturas ligadas a cada transação duvidosa. O cerco estava fechado. No bairro, a transformação era visível. O medo deu lugar à esperança. Pela primeira vez em anos, os moradores sentiam que poderiam ter uma comunidade de verdade, livre da tirania de uma associação corrupta. Pessoas que nunca tinham participado de nada começaram a se reunir, discutir melhorias reais, propor mudanças. O silêncio imposto pelo conselho havia sido quebrado para sempre. Quanto a mim, eu observava tudo com uma sensação agridoce. Eu havia vencido, sim, mas o preço tinha sido alto. Meses de tensão, noites sem dormir, olhares desconfiados e ameaças veladas. Ainda assim, no fundo sabia que cada esforço havia valido a pena. Não apenas por mim, mas por todos os que haviam sofrido em silêncio. A associação estava em colapso, exposta diante de todos. Mas ainda faltava a etapa final, a queda oficial, o julgamento que determinaria não apenas a punição dos culpados, mas também a libertação definitiva da comunidade daquele ciclo de abusos. O fim estava próximo. E eu sabia que seria um fim estrondoso. O tribunal estava lotado. Não era apenas mais uma audiência comum. Era o desfecho de meses de tensão, de anos de abusos e de décadas de silêncio imposto por uma associação que se acreditava intocável. As cadeiras estavam ocupadas por moradores curiosos, jornalistas atentos, advogados prontos e, no centro de tudo, os membros do conselho, agora réus diante da lei. A atmosfera era pesada. Cada página do relatório da auditoria, cada extrato bancário apresentado, cada recibo forjado era uma faca cortando o discurso de defesa do conselho. As provas se acumulavam como tijolos em um muro intransponível, erguido contra aqueles que haviam se enriquecido às custas da comunidade. Os promotores apresentaram o caso com frieza cirúrgica. Mostraram como multas inventadas eram aplicadas para justificar entradas de dinheiro inexistentes, como contratos fictícios mascaravam transferências ilegais e como familiares de conselheiros eram beneficiados em esquemas de fachada. A imagem da associação preocupada com o bem-estar da vizinhança se desmanchava a cada palavra,
revelando um organismo parasita que se alimentava do medo. Enquanto isso, os moradores assistiam com olhos atentos. Alguns que haviam sido vítimas diretas das multas abusivas choravam em silêncio, não apenas de raiva, mas também de alívio. Outros murmuravam, lembrando-se de episódios em que haviam desconfiado da diretoria, mas nunca tiveram coragem de confrontá-la. Agora, tudo estava às claras, e não havia mais como voltar atrás. Os réus tentaram se defender. Alegaram desconhecimento, responsabilizaram uns aos outros, tentaram convencer o juiz de que tudo não passava de erros administrativos. Mas as evidências falavam mais alto. Havia assinaturas, comprovantes, e-mails trocados entre eles. Cada tentativa de defesa parecia apenas aprofundar o buraco em que estavam. Meu advogado, por sua vez, manteve a postura firme. Ele destacou como minha recusa em pagar as multas falsas havia desencadeado toda a investigação. Explicou que, se não fosse minha insistência em buscar a verdade, o esquema poderia ter continuado por anos, explorando ainda mais famílias inocentes. De repente, eu, que fora o alvo de perseguição, me tornava o símbolo da resistência que derrubara um império de corrupção. O momento mais impactante veio quando o juiz anunciou a sentença. Em voz grave, determinou a dissolução imediata da diretoria, a restituição dos valores desviados, a devolução das multas fraudulentas e a responsabilização criminal dos envolvidos. Alguns receberam penas de prisão, outros multas pesadas e a proibição de ocupar qualquer cargo em associações ou conselhos no futuro. O barulho que se seguiu foi ensurdecedor. Jornalistas correram para transmitir a notícia, moradores se abraçaram e eu permaneci em silêncio, absorvendo o peso da vitória. Não era uma vitória leve, não era marcada por festa, mas por uma sensação profunda de justiça finalmente alcançada. Nos meses seguintes, a comunidade passou por uma transformação radical. Uma nova diretoria foi eleita, desta vez composta por moradores comuns, gente que não buscava poder, mas apenas um lugar melhor para viver. As taxas foram reduzidas, as assembleias se tornaram abertas e transparentes, e as prioridades mudaram. Em vez de perseguir moradores com multas arbitrárias, começaram a investir em melhorias reais, como segurança, áreas verdes e espaços de convivência. A desconfiança inicial ainda pairava no ar, afinal, as feridas eram recentes. Mas, pouco a pouco, os vizinhos voltaram a acreditar que era possível viver em harmonia, sem a sombra de uma organização corrupta pairando sobre cada decisão. O medo deu lugar ao diálogo, e a passividade, à participação ativa. Para mim, a sensação era dupla. Eu tinha vencido uma batalha que parecia impossível, mas ao mesmo tempo sabia que nunca esqueceria o caminho até ali. Recordava cada carta de ameaça, cada olhar de desprezo, cada noite de incerteza. Esses momentos se transformaram em cicatrizes invisíveis, lembranças que reforçavam o valor da justiça conquistada. Um dia, caminhando pelas ruas tranquilas do bairro, percebi algo que me marcou profundamente. Onde antes eu via placas rígidas e regras sufocantes, agora via crianças brincando, vizinhos conversando e uma comunidade que finalmente respirava livre. A associação, que havia tentado me destruir, agora não passava de um capítulo vergonhoso da história local, um capítulo que todos estavam dispostos a nunca mais repetir. O escândalo, entretanto, não se limitou às fronteiras do bairro. A queda da associação se tornou exemplo em outras comunidades. Reportagens mostravam como um simples morador, armado de provas e persistência, conseguiu enfrentar um sistema corrupto e vencê-lo. Em reuniões de bairros vizinhos, meu caso era citado como referência, e muitos passaram a questionar a transparência de suas próprias associações. No fim, compreendi que a vitória não era apenas minha. Era de todos que já haviam sido silenciados por instituições que se escondiam atrás de regulamentos e ameaças. Era a prova de que mesmo os poderosos podem cair quando confrontados pela verdade. E assim, o ciclo se encerrou. O conselho corrupto caiu, a comunidade renasceu e a justiça foi feita. O que começou com uma simples carta de multa terminou como a maior reviravolta que aquela associação já havia enfrentado. Eu, que um dia fui alvo de perseguição, agora caminhava livre, com a certeza de que, às vezes, basta uma pessoa disposta a dizer não para derrubar todo um império de mentiras. E no silêncio daquela vitória, uma lição permanecia clara. Nunca subestime a força de quem luta com a verdade ao seu lado.